Caro espectador, este episódio aborda uma história de crime real que, por isso, pode conter narrativas intensas e potencialmente perturbadoras. As informações compartilhadas aqui incluem temas como violência gráfica, abuso e trauma. Tais conteúdos podem ser sensíveis e desencadear reações emocionais. Por favor, esteja ciente desses elementos antes de prosseguir. Se você sentir que esses tópicos podem ser desconfortáveis, pule o episódio e lembre-se que o seu bem-estar é prioridade. E se precisar de apoio emocional, considere buscar recursos disponíveis, como linhas de ajuda ou auxílio de profissionais de saúde mental. Agradecemos sua compreensão e respeitamos sua escolha individual ao consumir o conteúdo a seguir. Se optar por ouvir este episódio, faça-o com consciência e cuide de si mesmo. Atenciosamente, espíritos do além. Quantas vezes já ouvimos sobre um crime traumatizante dos anos 90 que ainda é lembrado até hoje? Eu sou a Jéssica Zanetti e esse é o Espíritos do Além, que trata de assuntos insólitos, misteriosos e sobrenaturais, sempre nessa ordem. Venham comigo porque hoje eu trarei uma história de crime real que envolve a atriz Daniela Pérez e seu crime, que além de ser extremamente desnecessário, foi super brutal. E agora, sem mais delongas, vamos ao caso. Daniela Fernandes Pérez Gazola nasceu no Rio de Janeiro no dia 11 de agosto de 1970. Filha de uma das maiores novelistas brasileiras, a Glória Pérez, com o engenheiro Luiz Carlos Pérez, primeiramente, a Daniela demonstrou um dom para dança, fazendo até mesmo parte de uma das maiores companhias de dança do Rio de Janeiro, a Vacilou Dançou, da coreógrafa Cartola Portela. Mas esse talento logo foi estendido para a televisão, quando em 1989, aos 19 anos, a atriz participou da novela Cananga do Japão, que foi sucedida por Pantanal em 90. A princípio ela foi contratada como dançarina, mas logo deram para ela um papel na novela, Cananga do Japão no caso, né? E foi justamente no set, em um ensaio, que a Daniela conheceu o ator Raul Gazola, com quem ela acabou se casando um ano mais tarde. Em 1990, ela atuou em Barriga de Aluguel, escrita pela sua mãe. O papel dela novamente era secundário e relacionado à dança, mas ela acabou roubando a cena e eles deram mais espaço para ela na trama, o que fez com que a atriz chamasse então a atenção do Denis Carvalho, um diretor de novelas, que a convidou para estrear em Dono do Mundo em 91 como Yara, irmã da protagonista, que era a Glória Pires, que é mãe da Cléo Pires, do Fiuk Não. A Glória Pires é a mãe da Cléo Pires do Fiuk Não. É a mãe da Cléo Pires do Fiuk Não. É a mãe da Cléo Pires do Fiuk Não. E com sua ascensão, no ano seguinte, a atriz fez um teste e foi escolhida para interpretar a personagem Yasmin Bianchi na novela De Corpo e Alma, também escrita pela Glória Pérez. Na novela, que estreou em agosto de 92, a personagem da Daniela tinha meio que um stalker, que era o Reginaldo, interpretado pelo Eric Johnson. Mas ela tinha um interesse romântico no Caio, que era interpretado pelo Fábio Assunção, porém ela fazia par romântico mesmo com o Bira, que era interpretado pelo Guilherme de Pádua. Realmente é um enredo aí complexo, né? E quem era esse Guilherme de Pádua? O Guilherme de Pádua era de Belo Horizonte e tinha se mudado para o Rio no final dos anos 80 com o sonho de ser um ator. A princípio, ele se focou no teatro, mais precisamente em dramaturgias mais voltadas para o público adulto, com conteúdo erótico mesmo, e inclusive foi enquanto ele estava em cartaz com a peça erótica Blue Jeans que ele acabou conhecendo uma fã, a Paula Nogueira Tomás, e os dois logo se casaram. Sua estreia na televisão aconteceu na novela Mico Preto como Narciso em 1990, e por isso então, em 92, ele ainda era um ator relativamente novo na televisão, mas que querendo ou não, tinha aí conseguido um papel em uma novela das 8, o que poderia então alavancar a sua carreira. Agora, voltando a Daniela, a carreira da atriz estava tão em ascensão que em 92 ela foi inclusive uma das melhores candidatas ao posto de namoradinha do Brasil, que era ocupado anteriormente pela Regina Duarte. E justamente por conta dessa exposição da Daniela, que tinha acabado de estrear na TV em 89, mas, que já estava até mesmo aparecendo no especial de Natal do Roberto Carlos em 92, e também pelo fato de ela ser a filha da Glória Pérez, que era a escritora da
da novela em que os dois estavam trabalhando, o Guilherme de Pádua viu, em uma aproximação e amizade com a atriz, o caminho para o sucesso. E isso porque o personagem do Guilherme de Pádua era um personagem secundário e servia mais como um empecilho para o relacionamento da Yasmin com o Caio, que era para ser o foco desse triângulo amoroso. Então talvez o Guilherme pensasse que caso ele fosse muito bom amigo da Daniela, ela talvez pudesse convencer a sua mãe a dar maior destaque para o Bira ou mesmo mantê-lo na novela, mesmo depois que a Yasmin já estivesse com o Caio. Só que acontece que a Paula, esposa do Guilherme, era super ciumenta, tendo ciúmes até mesmo das fãs do ator. Então, quando ele foi escolhido para fazer o Bira, o ciúme da Paula Tomás cresceu mais ainda, se é que isso era possível. E isso porque ele e a Daniela estavam ali contracenando romanticamente, mas também até porque os dois tinham realmente uma diferença de idade de apenas um ano, já que o ator tinha 23 anos e a Daniela 22, sendo que a Paula tinha só 19. E também, por conta de os dois atores estarem em um momento bem parecido de suas carreiras. Mas a gente está tentando aqui encontrar algumas razões para ela ter ciúme do marido dela, mas a verdade mesmo é que o relacionamento da Paula com o Guilherme era extremamente tóxico, e isso até para os padrões dos anos 90, gente. E por conta desses ciúmes que ela sentia, a Paula nem conseguia assistir as cenas românticas do marido na novela, e quando ela ia para o set de filmagens para acompanhar as gravações, sempre dava briga entre os dois. Algo para o qual eles encontraram uma solução bem lógica: tatuar os nomes um do outro nas suas partes íntimas. Sim, isso realmente aconteceu em 18 de dezembro de 92. Bom, apesar de o stalker da Daniela na novela ser o Eric Johnson, na vida real foi o Guilherme de Pádua quem assumiu esse cargo. A Daniela não queria muito papo com esse ator, mas ele sempre insistia nessa amizade forçada. Inclusive, ela chegou a reclamar várias vezes para vários funcionários da Rede Globo, incluindo as camareiras do set, falando que ele estava constantemente enchendo o saco dela com, esse comportamento aí, que era super irritante e inapropriado na vida real, realmente stalkeando a atriz a ponto de assediá-la. E ele tentava forçar a barra desde julho, quando as gravações começaram, mas até dezembro a atriz não queria nem papo com ele. Só que aí, o fim de semana de 26 e 27 de dezembro de 92 foi o estopim para o Guilherme. Isso porque ele recebeu o roteiro da novela e viu que o seu papel estava diminuindo cada vez mais, independente do que ele tentasse. Na próxima cena gravada na segunda-feira, 28 de dezembro, por exemplo, a Yasmin terminava o seu relacionamento com Bira, o que podia até significar o fim do papel dele na novela. Depois de gravarem a cena, o Guilherme de Pádua começou a chorar e do nada ele esmurrou a parede do set, o que assustou todo o pessoal que estava presente ali. Ainda naquele dia, a Daniela gravaria mais uma cena com o Guilherme de Pádua, mas antes de eles gravarem a cena, ele foi procurar a Daniela no camarim, mas foi informado pelas camareiras que ela não queria falar com ele. E talvez realmente ela não quisesse falar com ele, até pelo próprio esmurramento da parede, mas talvez ela só estivesse decorando fala, já que só naquele dia ela tinha que gravar mais 12 cenas. Contrariado, o ator escreve então uma série de bilhetes e pede para que o pessoal do set os entregue a Daniela. E foi aí que ele perguntou para o coordenador de cenas se dava tempo dele ir em casa buscar a esposa antes de gravarem a próxima cena, o que o coordenador permitiu. Ele então sai do estúdio Taikon, que era o estúdio no qual a Globo gravava antigamente, antes de se mudarem para o Projac em 95, e o Taikon era localizado na Barra da Tijuca. E o Guilherme de Pádua morava em Copacabana com a Paula Tomás. E realmente o Guilherme e a Paula foram vistos saindo do apartamento deles com o carro do sogro dele, que era um Santana azul. Às 20 horas, o Guilherme volta ao estúdio e grava a última cena do dia. Às 21 horas, a Daniela finaliza suas gravações e se dirige ao estacionamento. No mesmo instante, o Guilherme de Pádua também sai para o estacionamento. E como a gente sabe disso? Porque algumas fãs que estavam ali do lado de fora pediram para tirar foto com os dois. Um dos funcionários do estacionamento viu que depois de tirarem as fotos com as fãs, os dois ainda conversaram por algum tempo ali, E a Daniela
então entrou no carro dela, que era um Escort preto, e foi embora. Apesar de sair do estúdio por volta das 21 horas, a Daniela ainda tinha que voltar em casa e se trocar para o ensaio com o Raul Gazola, o seu marido, né? Que aconteceria no shopping da Gávea. Bem, justamente porque eles tinham um compromisso e a Daniela não chegava, o Raul então começou a estranhar e achar que alguma coisa tinha acontecido. Talvez um pneu furado ou algo do tipo, né? Lembrando que não era todo mundo que tinha celular naquela época, e que o celular, na verdade, era algo extremamente novo, inclusive, né? Só para vocês terem uma ideia, o primeiro sistema de celular foi implantado no Brasil, no Rio de Janeiro, apenas em 1989. Então, o celular era algo super recente ali. Por isso, às 22h30, o Raul liga para Glória e pergunta se ela sabe onde a filha estava. Afinal de contas, a Daniela era super responsável e profissional e aquilo não era uma coisa do seu feitio. A Glória diz que não sabia do paradeiro dela e é aí que os dois ficam muito preocupados. O Raul então sai de casa com sua moto para procurar a Daniela, nesse percurso entre o apartamento deles e o estúdio. E ele até passa na frente do estúdio Taikon para ver se talvez o carro dela ainda estava ali. Mas nada, porque não tinha mais nenhum carro dentro do estacionamento. A preocupação do Raul então só aumentou mais ainda, principalmente porque quando ele retornou para casa, o porteiro do prédio deles o informou que policiais haviam estado ali e pedido para que o Raul fosse até a delegacia de polícia. Ao chegar na delegacia, o Raul descobriu que o Escort que a Daniela estava dirigindo, mas que estava na verdade no nome dele, tinha sido encontrado abandonado na rua Cândido Portinari, que naquela época era só mato e não tinha quase nenhuma construção. E o que tinha acontecido era o seguinte: o advogado Hugo da Silveira estava passando pela área no seu carro quando ele viu 2 carros parados na frente de um terreno baldio. De novo, né? Nessa área mais remota, né? Na qual geralmente não passava alma nenhuma, e mesmo que passasse, ninguém parava ali. Apesar do Hugo não ser do Rio de Janeiro e estar passando naquela rua só para chegar até o apartamento da filha, ele achou aquilo muito estranho, especialmente se a gente considerar que eram 10 horas da noite. E aí que esse transeunte olha bem para os carros, absorvendo todos os detalhes possíveis, como por exemplo, quem está no carro, qual a cor e o tipo do veículo e tudo isso. E o mais importante, o Hugo anotou as placas dos 2 carros. Não satisfeito, assim que chegou ao prédio da filha, o Hugo comentou com o funcionário sobre o ocorrido e o próprio funcionário achou estranho e foi até o local investigar. Porém, quando ele chegou lá, só tinha um carro estacionado, o Escort preto. O funcionário então avisa a polícia sobre essa atividade suspeita e eles já se encaminham para o terreno baldio na Cândido Portinari. Nessa altura, o Raul já tinha chegado na delegacia e estava se encaminhando ao local também, né, onde o veículo tinha sido encontrado. Os policiais na cena estavam preenchendo o boletim de ocorrência enquanto esperavam pelo Raul, e foi então que um deles foi averiguar o terreno e a mata ao redor, porque realmente essa situação do carro abandonado estava muito estranha. Porém, como estava tudo escuro, o policial acabou tropeçando em algo, e ao iluminar aquela área com a sua lanterna, o corpo da Daniela Pérez é então descoberto. Aviso de gatilho para ouvintes sensíveis, já que agora eu vou descrever a situação na qual o corpo foi encontrado. Pulem alguns minutos se vocês quiserem. No laudo do legista, foi determinado que a arma do crime havia sido um objeto similar a um punhal e que a jovem tinha recebido entre 16 a 20 golpes, majoritariamente na região mamária esquerda, próxima ao coração, e alguns golpes também no pescoço. Por conta dos golpes, houve uma hemorragia interna e o pulmão esquerdo foi bastante perfurado. Havia ali 6 perfurações, o que acabou ocasionando uma entrada bem significativa de sangue. O coração apresentava 8 perfurações e o pescoço 4, uma delas atingindo a traqueia e causando acúmulo de sangue ali também. Além desses ferimentos, o corpo também exibia escoriações no ombro,
o que, segundo o médico legista Nelson Massini, pode indicar que ela tenha sido arrastada no momento do ataque. O laudo também aponta uma esquimose amarelo-violácea com inchaço no olho esquerdo. De acordo com o Dr. Massini, essa coloração sugere que a esquimose não tinha sido causada no dia do crime, já que, conforme a medicina legal, manchas roxas começam a adquirir tons amarelados entre 4 a 6 dias após o surgimento da lesão. Porém, o inchaço indicava que o trauma tinha sido recente. Então, provavelmente, a Daniela teria levado um soco pouco antes de morrer em cima de uma esquimose que já estava presente. Isso, de acordo com Folha de São Paulo, de acordo com o Dr. Massini. E o Guilherme de Pádua chegou a afirmar que a Daniela tinha dito para ele que estava sendo agredida pelo Raul. Mas assim, ela nem queria falar com ele em primeiro lugar, né? Quanto mais compartilhar algo tão pessoal. Então, a gente não sabe se isso é verdade. Provavelmente não. Bem, o médico legista determinou que o primeiro golpe tinha sido dado no coração. Porém, quando houve a perfuração cardíaca, esse órgão ainda continuou bombeando sangue por pelo menos 2 minutos. Porém, por conta da perfuração, mesmo que ela estivesse inconsciente, o corpo dela continuou se esforçando para respirar. Só que o barulho da respiração dela, que estava super exaurida, fez com que o assassino acreditasse que ela ainda estivesse viva, né? Que nem no caso da Lizzie Borden, que eu já cobri aqui no canal. Inclusive, link no card. E por isso, ele deve ter focado os golpes seguintes, né, no pescoço da Daniela, para que ela parasse de vez de respirar. E, nesse caso, ele se certificaria que ela realmente estava morta. Isso indicava um criminoso inexperiente, pelo menos com assassinatos. Logo após a descoberta do corpo da atriz, o Raul e a Glória foram informados e vieram até a cena do crime. Eles acabaram comunicando o ocorrido a alguns amigos mais próximos da família, que também vieram ao local. Um dia mais tarde, no funeral da atriz, vários familiares, parentes e até mesmo fãs se reuniram. Realmente ela era super querida e amada e o local do funeral acabou lotando, né? Dentre os presentes estava o Guilherme de Pádua consolando a família. A polícia já começou a investigação, imediatamente buscando o outro carro que tinha sido visto na cena do crime pelo advogado Hugo da Silveira. O carro era um Santana de placa OM1115, o que a polícia já estranhou, porque naquela época, geralmente placas que começavam por O eram as dos veículos grandes, como caminhões ou ônibus. E realmente, no sistema do Departamento de Trânsito, não tinha nenhum Santana com aquela placa. O que levou, então, os investigadores a voltarem ao último local onde a atriz tinha sido vista viva, que eles acreditavam naquele momento que era o estacionamento da Taikon. Nisso, um dos policiais viu um Santana de placa LM1115. O detetive chegou mais perto da placa para investigar e viu que ao lado da letra L, estavam vestígios de cola, o que indicava que alguém poderia ter alterado a placa com fita isolante para a prática do crime. Os detetives acabaram descobrindo que o carro estava conectado ao Guilherme de Pádua por meio dos registros de veículos do estúdio, E já ali lhe deram voz de prisão. Durante o primeiro interrogatório na 13ª Delegacia de Polícia da Barra da Tijuca, o Guilherme de Pádua confessou ser o agente do crime e disse que não tinha tido ajuda de ninguém. Mas o Hugo tinha visto na noite do dia 28 uma mulher de cabelo grande e rosto redondo. Por isso, os policiais então confrontam Guilherme de Pádua sobre o que a testemunha tinha visto, Ao que ele então responde, confessando a participação da Paula Tomás, sua esposa. Ao trazerem a Paula Tomás para o interrogatório, os policiais descobriram que a esposa do ator, de apenas 19 anos na época, estava grávida de 4 meses. A Paula Tomás confessou a sua participação no crime nesse primeiro interrogatório, mas depois voltou atrás, negando tudo. Os dois foram presos imediatamente depois das confissões e aguardaram o juízo na prisão. O bebê deles nasceu em maio de 93, na penitenciária, e durante todo aquele tempo, o casal ficava mudando as suas versões sobre o que realmente tinha acontecido, especialmente no que se referia à participação da Paula ou não no crime. Na maioria das versões, o Guilherme de Pádua falou que ela estava lá com ele, na cena do crime, porém que ela não tinha participado ativamente do crime em si.
E como ninguém entendia qual era a motivação desse crime horrendo, isso era o que os detetives mais perguntavam para eles dois. Só que o Guilherme de Pádua começou a dizer que era a Daniela quem o assediava e estava o stalkeando. E isso porque ela queria que ele largasse a Paula para ficar com ela. Só que óbvio que todo mundo no set negou essa versão, já que eles sabiam que era o Guilherme quem estava assediando a atriz e não vice-versa. Sem falar que a Daniela e o Raul eram muito bem casados e todos viam isso. Uma coisa positiva que surgiu de todo esse infortúnio foi que a Glória Pérez conseguiu recolher 1.300.000 assinaturas que fizeram com que homicídios qualificados fossem incluídos no Código Penal como um crime hediondo, o que infelizmente não afetou as penas do Guilherme de Pádua ou da Paula Tomás, mas todos os crimes de homicídio qualificado praticados depois de 94 estão inclusos nessa categoria. E isso graças a Glória Pérez. Apenas em 97 é que ocorreu o julgamento dos dois, o do Guilherme de Pádua em janeiro e o da Paula Tomás em maio. A promotoria, ou o Ministério Público, após a perícia, determinou que o crime ocorreu da seguinte forma. A Daniela Pérez saiu do estúdio da Taikon depois das 21 horas e passou em um posto de gasolina na Avenida Alvorada para abastecer o carro antes de seguir para casa, onde ela se encontraria então com seu marido. Em algum ponto do percurso, o Guilherme, que estava parado no acostamento da via, começou a seguir o carro da Daniela. Depois que ela saiu do posto então, o ator fechou o carro dela e como aquilo tinha sido uma fechada proposital, como os próprios frentistas do posto presenciaram, a Daniela desceu do carro, talvez reconhecendo que aquele fosse o veículo do Guilherme, né? E é então que o Guilherme também sai do carro. E no que ela se aproxima dele, ele dá um soco no rosto da atriz, que desmaia com o impacto. Então foi aqui, né, que ela recebeu um soco do Guilherme. E lembra que ele estava falando para todo mundo que o Raul é quem estava a agredindo, né? Mas ok. No que ela cai no chão inconsciente, o Guilherme de Pádua coloca a Daniela na traseira do carro Santana, que é conduzido pela Paula Tomás, que estava esse tempo toda escondida no banco traseiro do carro. E isso, né, gente? O pessoal todo do posto de gasolina tinha visto e reportado para a polícia. Então, tinha sido esse, na verdade, o último local onde a Daniela Pérez tinha sido vista com vida. Nisso, o Guilherme de Pádua entra no escorte dela e sai conduzindo atrás do Santana. Foi aí que os dois dirigiram para o terreno baldio na Cândido Portinari. E ainda dentro do carro, a Paula Tomás tinha tentado contra a vida da Daniela com uma chave de fenda, mas ela não conseguiu perfurar a pele da atriz, e é então que ela começou a procurar por um objeto mais pontiagudo, como uma tesoura, né? A Daniela ainda estava viva, mas inconsciente, e foi aí que eles levaram o corpo dela para o meio do matagal e a esfaquearam, de acordo com o que eu já descrevi, baseado no relatório da necrópsia. Após o crime, os dois então pararam em um outro posto de gasolina e pediram que o frentista lavasse muito bem o carro. Após saírem do posto, a Paula voltou para o apartamento para tomar um banho e se limpar, e o Guilherme foi dar uma caminhada por Copacabana, que era o bairro onde o casal morava. O MP acredita que foi justamente durante essa caminhada que o Guilherme então teria se desfeito da arma do crime. Incrivelmente, a defesa do Guilherme disse que foi a Paula que tinha cometido o assassinato em si. Eita, gente, que mancada, né? Eu estava aqui na edição e aí eu percebi que eu falei uma coisa errada. Veja bem, a defesa não disse que a mulher dele, a Paula Tomás, tinha cometido os assassinatos. Não, ela disse que ela tinha esfaqueado o corpo depois que ela estava morta, ok? E olha a audácia, depois de a própria Daniela ter ido por livre e espontânea vontade até o local do crime, o que teria acontecido porque o Guilherme tinha chamado para provar para a esposa que ele não tinha um caso com a Daniela. E isso dizendo que literalmente havia testemunhas que viram a Daniela sendo sequestrada pelo Guilherme e pela esposa no posto de gasolina. Mas ok, né? Os advogados de defesa ainda afirmaram que, porque as duas começaram a brigar, o herói do dia foi tentar apartar a briga e, nessa, ele teria sufocado a atriz que já estava morta quando foi esfaqueada então.
De acordo com ele, no tribunal isso, né? Eles a esfaquearam apenas para confundir a polícia, né? E eles acharem que ela tinha sido morta por algum fã desvairado, né? Ou seja, um crime passional, ou, né, que aquilo tinha sido um latrocínio. Sim, porque 20 facadas em um latrocínio é super comum. Por alguma razão, o júri não foi unânime, mas ele foi condenado, graças a Deus, né, a 19 anos de prisão por 5 votos a 2. É um absurdo, é um absurdo. Já no julgamento da Paula, né, ao ser confrontada com essa mesma versão, né, pela promotoria, que incluía ainda motivo torpe no caso dela, que eu já expliquei em detalhes no vídeo sobre o caso Larissa Gonçalves, que eu cobri aqui no canal, o que é, inclusive o link eu vou deixar na descrição, mas em suma, motivo torpe é basicamente uma motivação extremamente fútil, imoral ou repugnante. No caso, o assassinato da Daniela tinha sido todos esses. A defesa da Paula Tomás afirmou então que ela não tinha nem estado com o Guilherme e muito menos com a Daniela naquele dia. E isso porque, gente, ela tinha passado 8 horas em um shopping na Barra da Tijuca. O que, a propósito, ela não tinha evidência nenhuma, né? Nem um recibo, nenhuma testemunha, nada para provar que aquilo era verdade. E, de novo, várias testemunhas, incluindo os frentistas e o Hugo da Silveira, viram a Paula junto com o Guilherme, né? Tanto levando a Daniela do posto de gasolina, quanto na cena do crime. E o veredito dela também não foi unânime. Por 4 votos a 3, ela foi condenada a 18 anos e 6 meses de prisão. Infelizmente, eles dois foram libertados por bom comportamento em 99, após cumprirem apenas 7 anos de sua sentença. O ex-ator virou pastor ao sair da prisão, inclusive ele tinha um canal no YouTube para fazer pregação, mas ele acabou deletando o seu canal. Ele se casou mais 2 vezes depois que ele saiu da prisão e se mudou para BH, sua cidade natal. Em novembro de 2022, ele teve um infarto fulminante e morreu. A Paula ficou no Rio com a guarda do filho deles e se casou novamente com um advogado. O nome dela hoje é Paula Peixoto e ela se formou em Direito e atua na área. E até hoje, muita gente acha que eles dois não cometeram um crime ou que o crime foi acidental. 20 facadas, né? Sobretudo os diversos membros da congregação do Guilherme de Pádua. Né? Mas, gente, não é possível que a morte da Daniela tenha sido um acidente, simplesmente porque houve premeditação. Então vamos pensar bem aqui nos fatos. A placa tinha sido alterada antes do crime. Ele tinha ido buscar a esposa dele, que ficou escondida no carro durante horas, né? E os dois sequestraram a Daniela do posto e foram vistos por várias testemunhas. Sem falar que a Daniela não teve nenhuma chance de luta, dado que ela estava inconsciente durante o seu ataque e óbito. Ou seja, eles tiveram vários momentos em que eles poderiam ter parado e pensado nas suas ações antes de cometer o crime, mas o fato é que os dois tiraram a vida de uma menina de 22 anos que teve seu futuro completamente negado a ela por Deus sabe qual razão. Imagina os filhos que a Daniela poderia ter tido e não teve. Imagina quantos réveillões ela poderia ter passado com a sua família e não passou. Imagina os caminhos que a carreira dela ia seguir e não seguiu. E tudo isso pelas ações brutais de um casal tóxico e inconsequente. E eu nem sei como dar um encerramento para esse vídeo, porque é muito difícil, né? Imagina o que a família da Daniela teve que viver e que força que todos eles tiveram, mas especialmente a Glória Pérez, que como mãe lutou para que o caso da sua filha fosse resolvido e ainda lutou para causar uma alteração no Código Penal brasileiro, dizendo que o próprio caso da Daniela não podia nem ser beneficiado por essa modificação, mas que a todos os casos que ocorreram depois da lei, ela pôde trazer um certo grau de justiça. E para a pesquisa desse caso, eu me baseei em autos do caso, reportagens em jornais da época, como o All Notícias, o Globo e o Folha de São Paulo e Abril, e em reportagens dadas principalmente pela mãe da atriz, mas também por pessoas envolvidas no crime. Eu também me baseei em dados da Wikipédia e na série documental da HBO, Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez. Lembrando sempre que se você tiver algum relato sobrenatural ou de lenda urbana da sua cidade ou região que gostaria de compartilhar, vocês podem enviar um e-mail ou uma direct no Instagram e os dados do canal, né, tanto quanto o e-mail como a direct, estão sempre aqui nas descrições dos vídeos.
E quem sabe, vocês poderão ter sua história ou lenda contadas aqui. Se você está me assistindo até agora, eu já vou pedir para deixar o seu like neste vídeo para ajudar o nosso canal. E se você gosta dos nossos vídeos, também queria convidá-los a se inscreverem no canal, ativarem o sininho de notificações e compartilharem os seus vídeos favoritos com amigos que vocês sabem que curtem esses temas. Muito obrigada por terem me feito companhia até agora e até a semana que vem, quando eu volto então com o caso Mal Assombrado. E até lá, lembrem-se, se virem um pastor falando que não cometeu algum crime, pesquise muito bem antes de acreditar cegamente nele.